Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos continuar aqui com a parte dos limites, né? Ontem, no vídeo anterior, vimos a definição de limites e paramos aqui nessa seção aqui de limites laterais. Então, vamos lá. Como é que a gente vai abordar aqui essa parte de limites laterais? Você viu que na definição anterior, né, deixa eu subir aqui, de limites, vimos que, cadê? Tá aqui. A gente definiu o limite como sendo que o limite aqui, né, é assim, que o limite de uma função f de x, quando x tende a um valor a, é igual a L, né? Isso aí que definimos como sendo o limite. Agora, né, a gente verificou que, verificamos que, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, verificamos, por exemplo, no caso da função aqui que usamos, que é x quadrado menos x mais 2, verificamos que quando estamos à esquerda de 2, né, quando estamos aqui à esquerda de 2 ou à direita de 2, estamos observando que o valor de f de x ele está sempre tendendo a 4. Né? A gente está conseguindo observar isso, né, no valor a partir dos valores que estão no quadrado, que estão nessa tabela, ou também a gente pode observar isso, né, diretamente aqui no próprio gráfico. Você vê que aqui que existe uma continuidade desse gráfico. Então, quando você chega em, quando você está andando à direita de 2, você vê que o gráfico ele está se aproximando de 4, né? E quando você está à direita aqui, você vê que o gráfico aqui ele está cada vez mais se aproximando de 4. Então, você vê que existe uma continuidade aqui do gráfico ao redor do ponto 4. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre os limites laterais. Deixa eu apagar aqui. Pô, não foi difícil. Tá. Vamos falar um pouco agora dos limites laterais. Pessoal, então o que que vai acontecer? A gente vai ter, vamos supor aqui uma função que foi dado, os limites laterais, né? Tá. Vamos considerar aqui uma função, por exemplo, vou considerar essa função que foi dada aqui. Depois vou reutilizar ela aqui em algum outro problema. Vou depois reutilizar ela aqui. Vamos considerar essa função aqui, né, que foi dada aqui. Então, a gente está olhando desse lado. A gente observa o seguinte, que essa função, né, ah, ela é quebrada, né? Você vê que ela não é contínua, ela é bem quebrada, aqui nesse mesmo ponto 2. Eu posso dizer, por exemplo, que, um exemplo mesmo, posso dizer, por exemplo, que, f de x igual a, isso aqui é um menos x quadrado, menos x quadrado. Posso dizer mais alguma coisa aqui. Ponto, 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 ponto. Eu posso chutar assim um 2x. Isso aí, quando, posso dizer assim, x é inferior a 2. Aí, essa mesma função, peraí, aqui é a função é g de x, né? G de x, porque você vê aqui que é g de x, não é f de x. Então, a gente tem g de x aqui, que vai ser igual a também isso aqui vai ser um menos x quadrado. Aqui, posso dizer, por exemplo, um 3x, 3x mais um 4, né? Isso quando x é superior a 2. Né? Vamos supor que isso seja que isso aqui, que isso aqui que eu representei aqui, seja essas duas funções. Ou seja, que essa função, que essa curva aqui representa essa função aqui, quando x igual é inferior a 2, e essa função aqui, essa curva aqui representa essa função quando x igual a 2. A gente vai observar o seguinte, né? Uma coisa que a gente vai observar é o seguinte, que quando estamos andando, né, vou aqui fazer um quadrado aqui, fazer um quadrado aqui, fazer um quadrado aqui, depois fazer um outro quadrado aqui dentro, aqui, né? Dois pequenos quadrados aqui. Não, deixa eu fazer assim. A gente vai observar o seguinte, que quando estamos à direita, né, à direita de 2, né, posso dizer, por exemplo, quando estamos à direita de 2, né, estamos andando, né, não à direita, não, prefiro começar à esquerda. Quando estamos
andando em direção, não. Deixa eu mostrar aqui diretamente no desenho que é mais fácil. Fica aqui mais fácil. Deixa eu apagar isso daqui. Então, pessoal, a gente vai ter o quê? Se vocês observar essa função, a gente vai ter o seguinte, que quando estamos vindo aqui na... Estamos vindo, né, estamos nos aproximando de 2 pela esquerda, né, vindo aqui pela esquerda, a gente observa que essa curva aqui, a primeira curva que eu posso chamar aqui de G1, né, a gente observa que G1 ele está tendendo para o valor 3, né, supondo que aqui seja 3, isso mesmo, né. A gente vê que ele está G1, né, ele tende a 3, né. Se lembra que a gente viu isso no igual lá em cima. A gente vê que, voltando um pouco atrás, vimos que, por exemplo, aqui, quando a gente estava tendendo a 2, o valor de f de x estava tendendo a 4, né? Quando a gente estava tendendo 2 ali pela esquerda, estava tendendo a 4. Então, basicamente, eu estou fazendo a mesma coisa. Ou seja, estou pegando meio que o valor de... Estou pegando o valor de 2, substituindo aqui em cima aqui, né? Estou pegando esse valor de 2, né, e substituindo dentro dessa função hipotética, né? Lembrando que essa função hipotética, estou dizendo que ela representa isso aqui, né? Isso aqui é hipotética, né? Não é a verdadeira função que representa essa curva, né? Aqui tem uma função que representa essa curva, mas ela não foi descrita aqui. Aqui estou supondo que seja isso. Então, eu peguei 2, eu joguei aqui dentro aqui. Na verdade, não eu peguei 2, né? Não que eu peguei 2. Eu estou pegando todos os valores que estão à esquerda de 2, próximo de 2 aqui, à esquerda, próximo de 2 aqui, e estou jogando eles aqui dentro. Aí estou observando o seguinte, que à medida que eu estou me aproximando de 2, o f de x ele está se aproximando de 3, né? Ele está cada vez mais se aproximando de 3, né? Então, você pode até verificar isso pelo gráfico. Você vai ver que, você vê que o gráfico ele está cada vez mais se aproximando de 3. Agora, quando a gente está aqui andando da direita, quando a gente está se aproximando de 2 pela direita, o que que a gente observa? A gente observa que a função ela está se aproximando de 1, né? Ela está cada vez mais se aproximando de 1. Então, você vê que eu peguei todos esses valores que estão aqui à direita de 2 e eu joguei nessa função aqui que eu estou chamando de G2. E a gente observa que que g de x vai ser igual a 1, né? Vai ser igual a 1. Então, aí o que que vai acontecer aqui? A gente observa o seguinte, que, por exemplo, para essa função aqui, essa função especificamente aqui, né, essa função que foi representada aqui, ó, deixa eu botar aqui. Para essa função que está representada aqui por essas duas curvas, não vai existir um limite no ponto 2, né? Então, a gente vai ter o quê? Aqui, vou dizer que, para essa função, g de x não existe limite quando x tende a 2. Por quê? Porque eu posso dizer que a função não é contínua e eu posso dizer que... E outra coisa também que a gente vai ver, que eu vou falar agora, que é o limite à direita e diferente da esquerda. O que ele vai nos interessar aqui vai ser essa parte aí do limite à do limite à direita e diferente do limite à esquerda. Tá vendo? Então, para poder existir o limite de uma função, né, a gente precisa ter a certeza que o limite à esquerda e o limite à direita existe. Ou seja, a direita, assim como a esquerda, né? Quando a gente está se aproximando, por exemplo, do ponto 2 à direita, assim como a gente está se aproximando do ponto 2 pela direita, tem que ter o mesmo, tem que se aproximando pelo mesmo valor. Você vê que no caso anterior, lá em cima,
você vê que à direita de 2 e à esquerda de 2, a gente estava se aproximando do valor 4. Enquanto que aqui nesse valor, você vê que quando eu estou andando, quando eu estou vindo pela esquerda, eu estou me aproximando do valor 3. Né? O G de X está se aproximando cada vez mais do valor 3. Enquanto quando eu estou vindo pela direita, o G de X está se aproximando do valor 1. Então, como você vê que essa função ela não é contínua, né? Ela não é contínua assim no ponto 2, então não vai existir limite. Aí que surge a definição de limites laterais. Né? Limites laterais. Agora, o que é esse limites laterais? Né? Voltando aqui nesse desenho. A gente vai dizer o seguinte. Bom, já que não existe limite aqui no ponto 2, né? Já que não existe limite dessa função aqui exatamente nesse ponto 2 aqui, então significa que deve existir, né, um limite à esquerda ou à direita, né, desse ponto 2. Né? E isso aí que vai ser a definição, né, do limite, né, que a gente vai ver aqui. Que como limite, né, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente vai observar o seguinte, que à esquerda, né, você vê que pelo que a gente está fazendo aqui, a gente está observando que quando a gente está andando pela direita, pela esquerda aqui, né, a gente vê o seguinte, que pela esquerda, g de x tende a... não, pela esquerda de 2, pela esquerda de 2, quer dizer, g de x tende a 3, enquanto pela direita... Então, deixa eu escrever assim. Pela esquerda, de 2, g de x tende a 3. Então, aqui a gente vai dizer o quê? Isso vai ser um limite. A gente pode dizer que o limite de g de x... aqui, pessoal, vou só... Como eu não consigo escrever... Ah, vou escrever assim, embaixo x. Quando x... deixa eu fazer assim. Menos, menos, fazer uma seta. X tende a 2 à esquerda. Aqui é um menos, né? Depois vou mostrar esse menos onde ele está, né? Vai ser igual ao quê? A 3. Né? Esse 2 menos aqui significa que eu estou olhando à esquerda. Né? Esse 2 menos que eu estou colocando aqui, é à esquerda. Agora, o que a gente pode ter também é que pela direita de 2, g de x tende a 1. Ou seja, né? Fazendo o mesmo desenho aqui, a gente vai ter que limite de g de x, quando x ele tende a, a 2 pela direita, então aqui a gente vai colocar um valor positivo aqui, vai ser igual a 1. Deixa eu descer ele aqui. Então, pessoal, vocês veem aqui que apesar... esqueci de escrever outra coisa aqui, né, que seria uma conclusão, né, que é como limite, vou dizer assim, limite de g de x, só vou dizer assim, limite de g de x à esquerda é diferente do limite de g de x à direita, então o limite de g de x não existe. Então, isso é uma conclusão muito importante que eu vou colocar, vou colocar aqui. Opa, peraí. Depois eu vou voltar aqui, eu estou falando o que eu escrevi agora aqui, né? Somente para dar espaço. Deixa eu só reduzir isso aqui. Tá. Bom, deixa eu aumentar, aí fica mais fácil para todo mundo ver. Tá. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente observa, como eu falei para vocês, que você vê que no desenho, como eu falei para você, a função ela não é contínua. Mas a gente vê que a esquerda aqui de 2, quando eu estou andando por 2 aqui, 2 à esquerda, a função ela está tendendo a 3. Então a gente vê que como a esquerda de 2 a esquerda de 2 ela está tendendo a esse valor 3, então existe um limite à esquerda de 2. Essa função g de x, ela tem um limite à esquerda de 2. Então, ela é representada por esse
né, por esse formato aqui, onde você escreve o limite da função de x quando tende a, nesse caso aqui, 2 menos. O 2 menos aqui é para dizer que você está à esquerda, e você escreve que ele tende a um valor 3. Enquanto que, quando você está andando pela direita, você coloca o quê? Você substitui o 2 menos por 2 mais, para dizer que você está andando pela direita. E como você vê aqui que esse valor aqui, à esquerda, é diferente do valor à direita, então significa que o limite do g de x, ele não existe. E se esses dois valores fossem iguais, então o valor do limite, ele iria existir. Então, a gente vai ver aqui como é que o livro aqui, ele faz essa definição aqui, né? Bom, deixa eu subir aqui um pouco. Você vê que o livro ele faz o seguinte, ele diz que ele dá aqui duas funções, né? Ele diz, por exemplo, que h de t, né? Ele diz aqui no exemplo 6, deixa eu voltar aqui. Ele diz que no exemplo 6, h de t tende a zero, quando t tende a zero pela esquerda, e h de t tende a 1 quando t não, peraí, ht tende a 1 quando t tende a zero pela direita. Então, vamos ver essa função aí que ele está falando. Falou exemplo 6, tá? Então, ele está vendo esse exercício aqui, né? O exercício aqui, é praticamente igual àquilo que a gente viu, né? Você vê aqui que a gente tem uma função que é bipartida, que diz que a esquerda, h de t vale zero. À direita, ele vale 1. Então, ele tem dois valores. Então, se a gente tem que olhar aqui o limite nesse ponto aqui, zero, a gente vai ver aqui, aí vê que essa função aqui, na verdade, se a gente olhar essa função no ponto zero, a gente vê que ele não é contínuo. Porque no ponto zero temos dois valores de h de t, né? A gente tem dois valores de ht no ponto zero. A gente tem igual a zero quando t menos é inferior e quando t é superior ou igual a zero, ele é igual a 1. Então, você não tem uma continuidade no ponto zero. Então, isso faz com que você tenha... eh, eh, você vai ver que o limite não existe, né? Nesse ponto zero. Deixa eu descer aqui. Então, ele diz o seguinte, podemos dizer que o limite, né? Podemos reescrever dizendo assim que o limite de h de t, quando t tende a zero pela esquerda, é igual a zero. E o limite de h de t quando t a- quando t tende a zero pela direita é igual a 1. Então a gente pode escrever isso nesse formato, esse formato que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Você vê aqui que ele mostra, né, como é que está sendo escrito. Ele diz que t tende a zero, zero menos, é para dizer assim que t é menor que zero, né? E quando t tende a zero mais, né, t é maior que zero. Então, no nosso caso aqui, quando eu usei 2, né, significa 2 menos, é para dizer menor do que 2 e 2 mais seria maior do que 2. Então, aqui ele define aqui o limite à esquerda, né? É quando t tende a zero, quando t tende a pela esquerda, né? Aí diz assim que é igual a L se pudermos tomar todos os valores de f0 arbitrariamente próximo a L. Então, isso aqui são umas definições. É importante vocês sempre lerem essa parte aqui dessas definições aqui. Então, aí ele fala o que eu falei para vocês anteriormente, que o limite aqui, né, que é uma conclusão muito importante, né? O limite de f de x, quando x tende a existir, né, é igual a L, se e somente se a esquerda o limite à esquerda for igual a L e o limite à direita for igual a L, né? Quando os limites em ambas as partes, em ambos os lados do ponto A, tende ao mesmo valor, então significa que o limite da função nesse determinado ponto vai ser igual a L. Agora aqui ele traz aqui o exercício, né, que a gente começou a trabalhar. Começamos a trabalhar em cima desse exercício aqui, né? Você vê, então a gente consegue fazer um trabalho meio que em cima do que eu falei anteriormente, né, baseado no que a gente viu. Então a gente tem esse gráfico aqui, g de x, né? Meio que um gráfico bipartido aqui. Então ele diz assim, a gente quer calcular qual é o valor, né? Ele pede para calcular aqui. Deixa eu aumentar, eu não sei se está aparecendo para vocês ligarem aí. Tá. Então a gente vai ter o quê?
Ele pede para calcular qual é o limite de g de x à esquerda de 2. Então, a gente calculou aqui que a esquerda de 2, quando a gente está vindo aqui, vai ser igual a 3, né? A gente já pode... A gente nem precisa olhar aqui, já no gráfico. Assim, a esquerda de 2, você vê que o valor ele está tendendo a qual valor? Ele está tendendo para o valor 3 aqui. Você vê que é um gráfico que é contínuo, né? À esquerda aqui, você vê que é um gráfico que é contínuo. Deixa eu por aqui. Você vê que a esquerda de 2, você consegue ver aqui um gráfico que é contínuo, né? Ele não se quebra em nenhum momento, ele está tendendo a um valor único, que é 3. Então, aqui vai ser igual a 3. Opa, que vai ser igual a 3. Que está representado aqui também. Aí depois no ponto B. Ponto B, ele diz assim, calcula a direita de 2, né, nesse lado aqui, né. A direita de 2, quando a gente está vindo aqui, você vê que o gráfico também, ele é contínuo, ele está vindo até, ele está tendo qual valor? Está tendo para o valor 1. Então, esse aqui é o valor 1. Aí ele pede aqui para calcular qual é o valor eh, do limite, né? Ele pede para calcular qual é o limite, né? Ele pede assim para calcular o limite g de x. Então, a gente vê o seguinte aqui. Como limite de g de x à direita, à esquerda é diferente de limite de g de x à direita, então não existe. Então, você vê que é isso aí que ele fala aqui, né? Que uma vez que são diferentes o limite à esquerda e à direita, concluímos que não existe esse limite. Tá, então vamos lá agora na parte 5 aqui, né? Claro que aqui já tinha a solução, mas a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Tá, deixa eu apagar aqui. Ok, a gente vai lá. Ele pede assim, qual é o limite, né, de à esquerda de 5? Ou seja, a gente está nesse ponto aqui, tá? A gente quer saber qual é o limite à esquerda de 5. Então, à esquerda de 5, quando a gente vem aqui, a gente está andando assim à esquerda de 5, ou seja, estou vindo nessa direção aqui, nesse sentido, na verdade, né, à esquerda de x, ou seja, o gráfico ele está vindo, né, ele está seguindo essa seta. Então, a gente vê que ele está tendendo para qual valor? 2, né? Então, aqui é 2, tem 1, 2, 3. Então, você vê que aqui, esse valor vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Pera, deixa eu colocar deixa eu ver esse direito aqui. Isso aqui vai ser igual a 2. Tá. Agora, a gente olha aqui o limite à direita. A gente vê que o limite à direita aqui, quando a gente está andando nessa direção aqui, o que que a gente vê? A gente vê que ele está tendendo também, né, ao valor quanto? Ao valor 2. Então, aqui vou colocar 2. Então, nesse caso aqui, qual é o limite de g de x quando x tende a 2? Então, como o limite à esquerda é igual ao limite à direita, então significa que o limite de g de x quando x tende a 5 vai ser igual a 2. Então, você vê que no limite, como essa função ela é descontínua aqui, no ponto 2, o limite dela não vai existir. Enquanto você vê que aqui em ponto 5 ela é contínua, então o limite vai existir. Tá? Então, essa parte aqui de limite que é importante verificar, você vê aqui exatamente o que ele está dando aqui. Aí depois ele diz assim que observa que g de 5, né, não é igual a g de 5, né, é diferente, né, de 2. Né? Se você substituir, ou basicamente ele diz assim que se você substituir o valor de 5 aqui dentro dessa função, né, bom, ele não diz qual é o valor da função, ele diz que você não chega, vai ser diferente de 2. Né? Infelizmente aqui ele não diz qual é o valor da função g de x. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai parar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente falaremos aqui dos limites infinitos. Então, até o próximo vídeo e excelente dia para todos.